questão número 9 é sobre geometria plana. Olha só, em um triângulo ABC, veja bem que é um triângulo qualquer, não foi dito nada de triângulo retângulo, tá? Em um triângulo ABC, a medida da bissetriz interna AD é a média geométrica entre as medidas dos segmentos BD e DC. Tá, e além disso, a medida da mediana M é a média geométrica entre os lados AB e AC. Os pontos D e M estão sobre o lado BC de medida A. Pede-se determinar os lados AB e AC do triângulo em função de A. Vamos fazer o desenho aqui? Aí ele mandou você traçar a bissetriz AD. Ele falou que essa medida aqui, vamos chamar de X, que o X é a média geométrica entre as medidas dos segmentos BD e DC. BD e DC. Se você chamar isso aqui de M e isso aqui chamar de N, então ele está dizendo que o X é a média geométrica entre essas medidas aqui. Raiz quadrada de M vezes N. Isso aqui é verdadeiro em qualquer triângulo? Claro que não. Dependendo do formato do triângulo, esses segmentos podem ser pequenos ou grandes, mas nesse triângulo em particular, essa medida dessa bissetriz é exatamente igual a essa média geométrica aqui. Certo? Então daqui a gente vai tirar uma relação aí, uma relação entre esses segmentos aqui e a bissetriz. Bom, e ele deu ainda que a medida da mediana AM é a média geométrica entre esses lados do triângulo. Então, olha só, para a figura não ficar congestionada, eu vou fazer aqui um outro desenho, só que dessa vez, essa medida aqui da mediana, ele diz que ela vale a média geométrica desses lados AB e AC. Bom, vamos chamar esse lado aqui de B minúsculo e esse lado aqui de C minúsculo. Vamos chamar essa mediana aqui de Y. Então ele falou que a medida da mediana é a média geométrica entre esses lados, B e C. E ele quer que você calcule quanto que valem B e C em função de A, onde A é o lado oposto ao vértice A. E vocês acham que a gente usa qual fórmula aqui, hein? É claro que existe uma fórmula para você calcular a bissetriz. E existe também uma fórmula para você calcular a mediana num triângulo qualquer, tá? Essa matéria aqui se chama Relações Métricas no Triângulo Qualquer. Você primeiro estuda relações métricas no triângulo retângulo, aí você tem lá o Teorema de Pitágoras e uma série de cálculos lá. Agora, tem também fórmulas que são específicas para o triângulo qualquer. Por exemplo, quanto é que mede a bissetriz, quanto é que mede a mediana. E tem uma formulinha que eu gosto muito de usar aqui, que é a fórmula de Stewart. É fórmula de Stewart ou teorema de Stewart. Ele permite que você calcule num triângulo qualquer uma relação entre uma seviana e os segmentos que essa seviana divide o lado oposto. Essa seviana pode ser a bissetriz, pode ser a mediana, pode ser a altura. Então você sempre vai poder calcular essas relações entre esses segmentos aqui. O teorema de Stewart diz o seguinte: você tem um triângulo qualquer de lados A, B e C. E aí você traça uma seviana X qualquer. Ela pode bater em qualquer ponto aqui do lado oposto. E digamos que ela determine sobre o lado oposto dois segmentos de medidas M e N. É bom você fazer o desenho para usar a fórmula de Stewart, senão você vai se confundir, né? Essa fórmula é assim: o quadrado de um lado vezes o segmento oposto, quer dizer, o B2 você vai multiplicar pelo segmento que tem aqui. E aqui você vai colocar o C2 multiplicado por esse segmento oposto a ele. Quer dizer, esse você multiplica por esse e esse multiplica por esse, o quadrado, né? Menos a seviana ao quadrado vezes o lado A. Isso aqui é igual a M vezes N vezes A. Esse é o teorema de Stewart ou fórmula de Stewart. Eu já fiz um vídeo aqui demonstrando isso, né?
Isso aqui é fácil de demonstrar. Você traça aqui uma altura e vai fazer aqui um Pitágoras e vai acabar chegando nessa relação. Tem um vídeo lá onde eu mostro isso. E você pode usar isso aqui para calcular a mediana e calcular também a bissetriz. E assim, se você esquecer a fórmula da bissetriz, eu esqueço sempre. Aliás, eu nem sei a fórmula da bissetriz. Toda vez que eu preciso, eu uso o teorema de Sturt para calcular. Tá, então vamos começar usando o teorema de Sturt aqui no caso da bissetriz. Então ele falou primeiro que essa bissetriz aqui, ela vale a média geométrica entre esses segmentos BD e DC. Isso aqui é como se fosse o M e o N. Vamos chamar aqui isso aqui de C, lado oposto ao C, e aqui lado oposto ao B. Eu usei uma posição diferente dessa figura, né? Mas você entende que você tem que casar esse aqui, o quadrado desse com esse, e o quadrado desse com esse. Bom, vamos aplicar a fórmula de Sturt aqui. E aqui é bissetriz, eu tenho que calcular esses segmentos MN. Como é que a gente calcula esses segmentos MN? Aí você vai usar o teorema das bissetrizes. A bissetriz divide o lado oposto em segmentos que são proporcionais a esses dois lados aqui. Ou seja, esse M, ele vale o lado A vezes esse lado dividido pela soma desses lados, B mais C. Esse é um segmento que a bissetriz divide o lado oposto. E esse outro segmento vai ficar um valor parecido, vai ser o valor do lado A vezes esse lado dividido pela soma desses lados. Então tá certo, é uma divisão proporcional. A soma desses valores tem que dar A, e a razão entre eles é B sobre C. Então tem que ser isso aqui, tem que ser esses dois valores. Então vamos aplicar agora a fórmula de Sturt. O quadrado desse vezes esse aqui, que vai dar AB sobre B mais C, mais o quadrado desse vezes esse aqui, menos o quadrado desse vezes A. Mas calma aí, o quadrado desse, o problema não falou que essa medida AD é a média geométrica entre esses dois segmentos? Então o quadrado desse é igual ao produto desses dois. Claro, ele falou aqui que o x vale a raiz quadrada de mn, sendo mn aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que x ao quadrado é m vezes n. Então, você precisa de x ao quadrado aqui na fórmula de Sturt, o quadrado disso. Então, o quadrado disso é isso aqui. Então, vai ficar AC sobre B mais C vezes AB sobre B mais C. Calma aí que esse x2 aparece multiplicado por A, então eu tenho que colocar aqui um A multiplicando. Tá, então, B2M mais C2N menos X2A, isso aqui é igual a M vezes N vezes A. Ou seja, isso, vezes isso, vezes isso. Então, isso aqui vai ficar AC sobre B mais C, vezes AB sobre B mais C, vezes o A. Pronto, uma equaçãozinha simpática. Olha só que interessante, esse termo é igualzinho a esse, né? Igualzinho. Então eu posso passar ele para o segundo membro e colocar um 2 aqui. Posso fazer isso? Ó, tiro você daqui, passo para o segundo membro e vai ficar um 2 aqui. O que a gente pode simplificar aqui? Ó, posso simplificar todo mundo por A. Porque aqui tem A, aqui tem A. Aqui é o C, hein? Cuidado para não se confundir. Isso aqui é C. E então a gente corta com esse A aqui. Agora a gente tem B mais C aqui nesse denominador e tem B mais C do lado de cá. Então vocês vão embora e eu vou matar um desse aqui. Eles estão multiplicados. Que mais? A gente pode simplificar todo mundo aqui por BC. Olha só, tem BC aqui, tem BC aqui e tem BC aqui, ó. Então são três termos. Esse e esse. Todos têm BC. Então eu vou matar BC aqui. Cortei o 2 aqui. BC também tem aqui. Cortei o expoente 2. Então dividi todo mundo aqui por BC. E agora BC tem aqui também. O que sobrou dessa bagunça? Ó,
isso aqui ficou C mais B é igual a 2A2 sobre B mais C. Ficou isso aqui, que dá para dar uma simplificada, né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que 2A2 é igual a B mais C ao quadrado. Como todo mundo é positivo, eu posso extrair a raiz quadrada de todo mundo sem me preocupar com o sinal. Então isso aqui vai ficar A raiz 2 é igual a B mais C. Pronto, então eu já tenho aqui uma relação entre A, B e C. A soma de B com C é igual a vezes a raiz de 2. Então, devido a essa primeira condição do problema e usando a fórmula de Sturt, chegamos nisso aqui. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa para a mediana. Com a mediana vai ficar muito parecido. A única diferença é que esse M e esse N vão valer quanto? Mediana. Isso aqui vale A sobre 2, né? E agora vamos usar novamente o teorema de Sturt, só que em relação à mediana. O que ele falou sobre a mediana? Ele disse que a medida da mediana AM é a média geométrica entre os lados AB e AC. Quer dizer, essa mediana aqui que eu estou chamando de Y vale a raiz quadrada de B vezes C, a média geométrica entre esses dois lados aqui. Então vamos aplicar aqui o teorema de Sturt. Como é que é mesmo? Esse lado ao quadrado vezes esse segmento. Quem é esse segmento? Já que isso aqui é uma mediana, esse segmento aqui vale A sobre 2 e aqui também vale A sobre 2. Quer dizer, o M e o N valem A sobre 2. Então, isso ao quadrado vezes isso, mais isso ao quadrado vezes isso, menos isso ao quadrado vezes A, vai ser igual a M vezes N vezes A. Então isso aqui vai ficar A sobre 2 vezes A sobre 2 vezes A. Agora, nesse caso aqui, o enunciado falou que essa mediana é a média geométrica dos lados. Então vamos colocar aqui, y ao quadrado vai ser igual a BC. Então isso aqui vai ficar assim, ó. C2A sobre 2 mais B2A sobre 2 menos y ao quadrado é igual a BC. Então vai ficar BC vezes A é igual, isso aqui vai ficar A ao cubo sobre 4. A ao cubo sobre 4. Bom, a gente pode simplificar todo mundo por A, né? Então corta aqui o A. Aqui vai ficar A ao quadrado. O que mais? A gente pode acabar com esses denominadores. Vamos multiplicar todo mundo aqui por... Todo mundo aqui por 2? Na verdade eu posso multiplicar todo mundo por 4 para assumir com esse 4 aqui. Então multiplicando todo mundo por 4, isso aqui vai ficar 2C2 mais 2B2 menos, vai ficar 4BC é igual a A ao quadrado. Essa expressão aqui é o quadrado de B menos C, né? Vezes 2. Essa expressão é o dobro de B menos C ao quadrado. B menos C ou C menos B? Bom, na figura aqui a gente colocou B maior que C, né? Então vamos considerar que B é maior do que C. Opa! B é maior do que C. Então vai ficar 2 vezes B menos C ao quadrado. Então 2 vezes B menos C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, passa esse 2 aqui para baixo. Extraindo a raiz quadrada vai ficar B menos C é igual a A vezes raiz de 2 sobre 2. Então ficamos com essas duas relações entre A, B e C. A soma de B com C dá A raiz de 2. E a diferença B menos C é A raiz de 2 sobre 2. Com isso a gente pode descobrir quem são B e C em função de A. Então assim ficamos com esse sisteminha. Para encontrar o B é só somar todo mundo aqui. Vai ficar 2B. O C vai cortar. Vai ficar isso mais isso. Vai ficar 3A raiz de 2 sobre 2. 3 meios, né? 1 mais 1 meio dá 3 meios. Então é 3 meios de A raiz de 2.
Isso aqui vai ficar o B igual a 3A raiz de 2 sobre 4. 3A raiz de 2 sobre 4. Isso aqui é o B. E para encontrar o C, você subtrai esse menos esse, né? Fazendo esse menos esse, o B vai cortar, vai ficar 2C é igual a isso menos isso, vai ficar A raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui vai me dar C é igual, passo 2 para cá dividido, A raiz de 2 sobre 4. Então aqui está o B e aqui está o C em função de A. Claro, aqui a gente está supondo que o B é maior do que o C. O problema tem duas soluções, né? Se o B for maior do que o C, esses são os valores. Agora, se for o contrário, se o C for maior do que o B, aí no caso esse aqui que vai ser o C e esse outro aqui vai ser o B. Então, supondo que o B é maior do que o C, as soluções são essas aqui. O B vale 3A raiz de 2 sobre 4 e o C vale A raiz de 2 sobre 4.